Bem-vindo a esta apresentação em vídeo da CLXpert. Hoje vamos mostrar como fazer um reparo de vazamento com material composto usando a fita de Teflon CLXpert com abraçadeira de aço inoxidável CLXpert. Este procedimento de reparo geralmente é usado para conter vazamentos ativos em tubulações a altas temperaturas ou em ambientes perigosos e para reparo com material composto para aumento da resistência do tubo. No entanto, observo que cada reparo de vazamento com material composto deve ser projetado para uma situação específica. As fitas de Teflon CLXpert resistem a altas temperaturas de até 260 graus Celsius. E são compatíveis com muitos produtos químicos, incluindo ácidos, álcalis e hidrocarbonetos. A abraçadeira de aço inoxidável CLXpert é formada por uma bobina com 30 metros de fita de aço inoxidável, 25 conjuntos de parafusos reguláveis e 10 junções. Em primeiro lugar, meça o diâmetro ou circunferência do tubo e corte a abraçadeira de aço inoxidável no tamanho desejado. Um conjunto de braçadeiras de aço inoxidável pode ser usado em tubos com diâmetro entre 50 mm e 9,7 metros. Encaixe as extremidades do fecho da braçadeira em cada uma das extremidades da fita de aço inoxidável. Use uma fita de PVC para prender e fixar as duas juncos. Use uma chave de fenda hexagonal para conectar as duas extremidades da braçadeira. Não utilize chave de fenda plana, pois a força de aperto não será suficiente. No caso de vazamento com furos grandes ou rachaduras longitudinais, use várias tiras da braçadeira de aço inoxidável CLXpert, uma ao lado da outra, com espaçamento de 10 mm. Em tubos com diâmetro entre 250 mm e 400 mm, use 2 conjuntos de parafusos reguláveis em cada tira da braçadeira de aço inoxidável CLXpert. Em tubos com diâmetro a partir de 450 mm, use 3 ou mais conjuntos de parafusos reguláveis em cada tira da braçadeira de aço inoxidável CLXpert. Em seguida, limpe e torne áspera a superfície do tubo. Sempre que possível, use uma ferramenta elétrica, por exemplo, escova rotativa e rebolo, para fazer a preparação da superfície do tubo. Concluída a preparação da superfície, ela deve estar livre de detritos, ferrugem e partículas soltas. É importante garantir também que a superfície esteja seca e livre de óleo, graxa e produtos químicos. Neste vídeo, estamos usando uma escova de aço manual e cinta de lixa para fins ilustrativos. Nas indústrias de petróleo, gás e marítima, a preparação da superfície segue exigências mais rigorosas. É necessário garantir que a superfície preparada esteja de acordo com as normas internacionais, como o padrão ST2 e perfil de rugosidade na superfície de até 60 microns. Dependendo do ambiente onde o trabalho for executado, pode ser necessária uma ferramenta que não produza faíscas. Em seguida, desenrola a fita de Teflon e corte no comprimento adequado. O comprimento da fita de Teflon a ser usada deve ser pelo menos 3 vezes maior que o tamanho do defeito. Remova a película do adesivo e aplique a fita de Teflon em um dos lados de uma chapa de aço inoxidável pré-cortada de 0,3 ou 0,4 mm de espessura. Pressione a chapa de aço contra a região com defeito de forma que o V da rosca fique em contato com o tubo. Deslize a braçadeira de aço inoxidável já montada sobre a chapa de aço. Aperte o fecho da braçadeira e ajuste o posicionamento, garantindo que a fita de Teflon fique diretamente acima da região com defeito. Misture o endurecedor da massa para reparos PS102 no recipiente de resina por cerca de 5 minutos. Se você misturar a massa para reparos por mais de 5 minutos, ela se aproximará do seu tempo de vida útil e a massa misturada se tornará mais viscosa. Neste vídeo, misturamos as duas partes por aproximadamente 5 minutos. Após misturada, aplique a massa para reparos ao longo da seção do tubo em todo o comprimento a ser reparado e ao redor de sua circunferência.
A espessura da camada aplicada deve ser de no mínimo 10 mm na região do vazamento e 5 mm para o resto da seção da tubulação. Permita a cura do revestimento formado pela massa durante o tempo especificado. O tempo necessário para a cura depende das condições do tubo. Transcorrido o tempo necessário para a cura da massa, abra a embalagem da fita de fibra de vidro para reparo orapicial e mergulhe na água por cerca de 10 segundos. Aperte a fita de fibra de vidro para garantir que ela esteja totalmente imersa na água. Retire a fita de fibra de vidro para reparo orapicial e enrola ao redor do tubo a cerca de 100 mm de distância do local de vazamento. Enrola a fita ao redor do tubo de maneira uniforme, apertando-a o tanto quanto possível, puxando-a levemente a cada volta dada. Aplique o rolo inteiro sobre a superfície do tubo com sobreposição de pelo menos 50% em todo o comprimento a ser reparado. O tempo de trabalho é de cerca de 30 segundos para cada rolo de fita de fibra de vidro para reparo orapicial peludo, a uma temperatura de superfície do tubo de 30 graus Celsius. Como remover a fita de fibra de vidro para reparo orapicial após a cura? Depois da cura, a fita de fibra de vidro para reparo orapicial atinge a dureza aproximada de 80 SORD. Para remover a fita de fibra de vidro após a cura, será necessário serrar duas seções da superfície reparada com separação de 180 graus entre elas. Em seguida, use um martelo e cinzel e, batendo suavemente, remova a fita de reparo. Por fim, arranque a fita de fibra de vidro usando uma chave de fenda. Para mais informações sobre o produto, visite o nosso site cealxpert.com.